Paz do Senhor. Estamos aqui nesse mesmo local para gravar mais uma mensagem. Muitas que eu já tenho gravado aqui, ajustando aqui a câmera. E essa mensagem é falar a respeito do Evangelho, falar a respeito de Jesus, e também de doutrinas, temas ligados ao Evangelho, à vida de Jesus Cristo. E deixando aqui, a todos que quiserem ouvir, estiverem dispostos a ouvir, mensagens, falando a respeito do Evangelho, que é a salvação daquilo que todos nós necessitamos, porque todos somos pecadores, todos necessitamos aí de uma salvação dos nossos pecados, uma salvação da condenação, uma salvação da morte eterna. E isso quem dá é Deus por meio de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. E hoje o tema que eu queria colocar aqui, o Senhor tem colocado, tema bastante importante, ainda que a dificuldade para exercer isso é grande, falando um pouquinho a respeito da oração, a necessidade de orar, a necessidade de estar buscando a Deus em oração. O que é a oração? É você buscar a Deus, se aproximar de Deus, se aproximar de Deus através de palavras, através de pensamentos. Às vezes nós oramos em pensamentos, dependendo do lugar onde nós estamos, não podemos orar em voz alta, mas dependendo do lugar nós oramos com voz alta, às vezes oramos sozinhos, no nosso quarto, que é o mais recomendado, oração particular com Deus. Mas também podemos orar na igreja, na casa de oração, numa reunião de família, uma reunião com os irmãos. Podemos levar a voz em oração a Deus, certamente Ele nos ouvirá. Antes de entrar propriamente nesse tema, eu gostaria de deixar aqui colocado que eu não tenho intenção aqui de aprofundar, trazer ensinos mais profundos a respeito do Evangelho, a respeito da palavra, porque eu entendo que o Evangelho, a mensagem do Evangelho é simples. O homem que muitas vezes, no seu entendimento, naquilo que ele coloca, que ele entende, ele coloca coisas no meio do Evangelho, no meio da mensagem do Evangelho, tornando muitas vezes o Evangelho mais difícil de entender. Muitas vezes é colocar doutrinas humanas, palavras difíceis, dificultando com isso o entendimento do Evangelho. Mas eu creio que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem simples. Por quê? Porque o Evangelho ele não foi dado a todos. Nem todos recebem a revelação do Evangelho. Por que eu digo isso? Porque o Evangelho ele é revelado, ainda que seja aqui escrito. Se não houver uma atuação do Espírito Santo, se não houver um operar de Deus nos nossos corações, no nosso entendimento, nós ficamos sem entender realmente o que é o Evangelho, a revelação do Evangelho. Então é necessário uma revelação a parte de Deus para dar o entendimento correto. Mas a mensagem é simples, é que muitas vezes as pessoas olham e não creem, não têm a fé necessária e ficam sem o entendimento. Mas se você chegar a Deus, chegar à Bíblia, reconhecendo que você precisa de uma revelação de Deus, da parte de Deus, certamente Deus dará a você, como deu a mim, a revelação do que é o Evangelho, do que é a salvação, o que Jesus veio fazer aqui, por que Jesus morreu na cruz, por que Ele ressuscitou, por que Ele vai voltar, enfim, todas essas coisas são reveladas pelo Espírito Santo. E para dar sustentação a isso que eu estou dizendo aqui, essas minhas palavras, que o Evangelho é revelado, aqui em Mateus capítulo 11, Jesus faz uma oração.
uma oração de ação de graças, né? Dando graças a Deus. Pelo quê? Ações de graças são orações que nós fazemos agradecendo a Deus por uma graça recebida, por algo que Deus nos deu, sabendo que graça é um favor não merecido da parte de Deus. Deus dá conforme o seu querer, conforme a sua vontade, não é? Ainda que não mereçamos, mas Ele nos dá. E aí nós levamos a voz a Deus em oração, agradecendo. E o Senhor Jesus não foi diferente, Ele sempre fazia orações agradecendo ao Pai, a Deus, por várias coisas que Deus fazia através de Jesus quando aqui Ele esteve como homem na terra. E aqui no capítulo 11 de Mateus, verso 25, está escrito assim: naquele tempo, o Mateus escrevendo, naquele tempo, respondendo Jesus, ou seja, no tempo de Jesus, Jesus disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, Jesus dizendo. E ninguém conhece o Filho, Ele, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, Deus, senão o Filho, Jesus. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, para nós conhecermos a Deus, para nós conhecermos Jesus, é necessário uma revelação da parte de Deus. A parte do Senhor Jesus, que também é Deus, é um com o Pai. Então, todas as coisas referentes a Deus, é necessário uma revelação da parte de Deus para que nós possamos entender e conhecer as coisas de Deus. A Bíblia diz que o homem natural, o homem carnal, ele não tem condições de entender as coisas de Deus, as coisas espirituais. O homem carnal, ele entende as coisas do mundo, as coisas carnais deste mundo. Mas para entender as coisas espirituais, é preciso então que ele tenha Deus, revelando a ele as coisas de Deus. E Deus faz isso enviando a nós o Espírito Santo. O Espírito Santo, a partir do momento que você coloca sua fé em Jesus Cristo, a promessa de Jesus deixou aqui que ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que faz, vamos dizer assim, esse papel, essa função em nós de revelar Deus, revelar Jesus, revelar as coisas de Deus. E observe aqui que Jesus, ele agradece a Deus, ele faz essa oração agradecendo a Deus, e ele diz que o Senhor é Senhor do céu e da terra, primeiramente exaltando o nome do Pai, sempre na oração ele se deve dirigir ao Pai, exaltando o seu nome, e ele fala que Deus ocultou estas coisas aos sábios entendidos. Ou seja, aqueles, aqui nós vemos aqui que os doutores, os sábios, muitas vezes, aqueles que eram conhecedores da lei, de Moisés, da palavra, muitas vezes ficavam sem entendimento, porque não era a eles revelado, por causa da sua soberba, por causa do seu, eles achavam que eram muito sábios, muito entendidos, e acabavam ficando só na letra, só no entendimento da letra, e não tinha a revelação do Espírito. Mas aqui está dizendo, o Senhor ocultou estas coisas, os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus, o Evangelho de Jesus, aos sábios entendidos. Talvez por causa da sua arrogância, da sua soberba, em achar que já sabe tudo, já sabe mais do que nós aqui, que somos mais simples, que não temos tanto conhecimento assim.
Mas ele continua dizendo, e as revelastes aos pequeninos, aos simples. Né? O Evangelho é revelado aos simples, aqueles humildes que chegam e falam para Deus, Deus, eu não sei, eu não estou entendendo, por favor, né? Me concede a graça da revelação por meio do seu Espírito, o que é isso aqui, o que quer dizer isso, né? Aí Deus, né, por graça, por bondade, por misericórdia, ele nos concede a revelação. E Jesus continua dizendo, sim, ó Pai, porque assim te aprouve, né? Ou seja, Deus quis assim, né? Ele quis fazer assim, revelar não aos sábios entendidos, mas aos pequenos. E aí ele termina dizendo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, todas as coisas foram entregues nas mãos de Jesus. Jesus foi dado todo o poder, assim como o Pai, assim como Deus tem poder nos céus e na terra. Esse poder foi dado a Jesus também, ter poder nos céus e na terra. E aí ele diz que ninguém conhece o Filho, ele, Jesus, senão o Pai, né? Porque foi o Pai que enviou a ele. Ele era um com o Pai desde a eternidade, né? E ninguém conhece o Pai, Deus, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus se revela, né? E Jesus, ainda que não esteja conosco aqui, mas em carne, como ele esteve aqui nessa época. Mas hoje é o Espírito Santo que habita em nós, pela fé em Cristo, e ele faz, né, que é um com o Pai, é Pai, Filho e Espírito Santo, e ele revela essas coisas, as coisas espirituais, o Evangelho, a fé em Cristo, a salvação, a volta de Jesus, o julgamento, né, do último dia, a ressurreição, morte, ressurreição, tudo isso é revelado a nós pelo Filho, pelo Espírito Santo, no caso aqui. Certo, irmãos? Bom, falando a respeito de oração, eu quis colocar essa introdução, vamos dizer assim, nessa palavra, para mostrar a minha intenção. A minha intenção aqui, qual que é? Tornar a mensagem mais simples, compreensível possível, né? Para que pessoas simples, né, pessoas como eu, né, que eu sou uma pessoa que não sou letrado nas Sagradas Escrituras, não tenho um conhecimento profundo nas Sagradas Escrituras, não tenho nenhum título de doutor, de mestre, né? Mas eu sou servo do Senhor, sou discípulo de Jesus, e aí eu estou aqui para passar essa mensagem daquilo que o Senhor tem revelado a mim, por graça, por bondade, também revelar aqui aqueles que são mais simples, que necessitam de uma revelação da parte de Deus, né? Então, é por isso que eu dei essa introdução, mostrando aqui que às vezes a mensagem ela é simples, mas a ideia é essa mesmo, é tornar a mensagem simples e compreensível a todos. Amém? Aqueles que querem, né, naturalmente necessitam, precisam da salvação, entendem que é pecador, que é falho, necessita de Jesus. Né? Jesus mesmo disse que ele não veio para os sãos, ele não veio para os sarados, né, por aqueles que acham que não precisam de uma salvação, que não são pecadores. Não, Jesus veio para os doentes, para os pecadores, ele veio buscar os pecadores, né? Buscar as pessoas pecadoras que estão perdidas neste mundo, sem o entendimento da salvação, né? Fazendo todo tipo de pecado. É para esses que Jesus veio e morreu na cruz, né? Para a salvação destes. Então, diante disso, falando a respeito de oração, como eu disse, a oração, ela é você buscar a Deus por meio de palavras, pensamentos, não é? E ter uma conversa, uma súplica, elevar a sua voz, o seu pensamento a Deus, né? É uma conversa, como você conversa com um amigo, né? Com o seu pai, com uma pessoa que você tem uma confiança, uma fé, conta muitas vezes segredos, muitas vezes coisas que somente você sabe, os seus desejos, suas dificuldades, as suas ansiedades, os seus problemas. Você conversa com Deus e conta a Ele e fala com Ele, e Ele vai, né, confortar você através do Espírito Santo. Então veja que a oração a Deus, a oração ela tem que ser dirigida a Deus. Não adianta você orar
né, para fulano, para ciclano, para beltrano, porque a oração vai ficar sem fruto, né? A oração ela deve sempre ser dirigida a Deus e somente a Deus, né? Isso é o primeiro entendimento que a gente tem que ter. Você, por exemplo, não vai orar a Jesus, você vai orar a Deus em nome de Jesus, tá certo? Então sempre quando você for orar, seja no silêncio, seja onde você estiver, a oração ela deve ser dirigida a Deus, né? Porque é Deus que faz todas as coisas, Deus que tem todo o poder de nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Geralmente a oração, né, a oração deve ser feita em todo o tempo, né? No tempo de angústia, no tempo de bonança, no tempo de dificuldade, em todo o tempo, né? Principalmente a oração de ação de graça, foi o que Jesus fez aqui, que nós vimos aqui no começo, uma oração de dando graças a Deus. Mas geralmente as pessoas procuram mais na dificuldade, né? Quando tem um problema, tem uma situação difícil, às vezes uma doença, às vezes uma dificuldade, aí busca mais a Deus em oração, pedindo a Deus um socorro, não é? Mas a verdade é que nós devemos lembrar sempre do Senhor em todos os dias, em todo o tempo, né? Orando em todo o tempo, seja, né, em pensamento, ter sempre o nosso pensamento elevado a Deus, a nossa atenção, os nossos olhos voltados para Deus, que é Ele que nos ajuda, é Ele que nos auxilia nos momentos, principalmente nos momentos mais difíceis de nossa vida, certo? Bom, aqui no capítulo 11 de Lucas, o Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 11, tem um texto que diz assim: e aconteceu que estando ele a orar, ele quem? Jesus, né? Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos que estavam ali próximos a ele: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos, seus seguidores, né? E Jesus disse, e ele lhes disse: quando orardes, dizei, Pai. Então começa assim, ó, Jesus ensinando, Pai. A oração tem que ser feita ao Pai. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Uma oração curta, né? Que as pessoas chamam oração do Pai Nosso, né? Uma oração dominical, enfim, oração universal, alguns entendem assim. Mas entendamos que essa oração, aqui em Lucas, não tem muitos detalhes a respeito da oração, né? Eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E aí o Senhor Jesus deu esse modelo de oração. Não é para a gente pegar, ainda que possa fazer isso, mas não é para a gente pegar essa oração e decorar na nossa cabeça. E ficar repetindo essa oração, né, decorada, como muitos pensam e muitos fazem. Decorando, repetindo, às vezes repete 10 vezes a mesma oração, né? Orando, orando, orando. Alguns chamam de rezar, né? Rezar. Aí pega lá e fica repetindo aquela mesma oração, 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 a mesma coisa, as mesmas palavras, né? E não é essa forma, né? Deus não precisa que você está repetindo, Ele nem gosta disso, né? Aonde que está escrito isso, que Jesus ensinou? Então aqui, como eu disse, em Lucas não tem muito detalhe a respeito da oração. Mas aqui em Mateus, nós vamos olhar lá, voltar para Mateus, capítulo 6 agora de Mateus, Jesus reunido com seus discípulos num determinado lugar, um monte. Por isso tem esse sermão extenso que Jesus fez, ensinando muitas coisas aos seus discípulos, e a chamada de oração do monte, né? Sermão da montanha, alguns chamam de sermão da montanha, outros falam oração do monte, enfim, o sermão do monte. São instruções que Jesus estava passando aos seus discípulos, aos seus seguidores, aos seus aprendizes, né?
E entre muitas coisas que Jesus ensinava, ele também ensinou a respeito de oração. Aqui em Mateus, nesse sermão que Jesus deu, tem mais detalhes a respeito de oração. Então aqui no capítulo 6, né, se vocês abrirem no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus começa o capítulo 6 falando a respeito de esmola, né, instruindo como é que você deve dar esmola. Nós não vamos entrar aqui porque o assunto não é a respeito de esmola, né? Mas Jesus passa aqui instruções aos seus discípulos quando você for dar esmola a alguém, como é que você deve fazer. Então olhe que Jesus, né, ele tinha essa preocupação de ensinar todas as coisas aos seus discípulos, né, de como fazer todas as coisas. E aqui, irmãos, a Bíblia é o modelo. A Bíblia tem tudo que nós precisamos para ter um relacionamento com Deus, com o próximo, está na Bíblia. Não precisamos buscar em outras fontes, né? Tem religiões aí que colocam a Bíblia e colocam outros ensinamentos mais humanos, entendimentos humanos, e às vezes até dão mais valor para esses ensinamentos humanos do que para a própria Bíblia, né? A Bíblia é suficiente, a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus, tudo que nós precisamos saber para ter um relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, está tudo aqui na Bíblia, né? Se nós formos para a Bíblia, debaixo de uma revelação do Espírito Santo, como eu disse no começo, nós vamos entender direitinho e fazer conforme Deus quer que faça. Se nós formos obedientes a Deus, naquilo que Deus colocou, certamente seremos abençoados. O Senhor ouvirá as nossas orações, o Senhor atenderá as nossas orações conforme o seu querer, conforme a sua vontade, logicamente. Tá certo? Então aqui capítulo 6 de Mateus, começa falando a respeito de esmola, e aí ele vai no verso 1 do capítulo 6 até o verso 4, e no verso 5 ele começa a falar a respeito da oração. Então vai dar mais detalhes, como é que nós devemos orar. E o verso 5 ele diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então no verso 5 ele diz isso: quando for orar, não seja uma oração fingida, aparente, para mostrar que você sabe orar diante das pessoas, né? Hipócritas, como os hipócritas. Hipócritas são aquelas pessoas que tinham uma fé fingida. Muitas vezes falava, fazia e ensinava, mas eles mesmo não praticavam aquilo que eles faziam, né? Então, essas pessoas, elas tinham prazer, estou dizendo aqui, em orar em pé nas sinagogas. Sinagogas eram igrejas, como se fossem templos, igrejas, onde as pessoas se reuniam para buscar a Deus, naquele tempo. Tem até hoje, né? Algumas sinagogas aí por aí. Também as esquinas das ruas. Para quê? Para serem vistos pelos homens, né? As pessoas oravam aquelas orações pomposas, né? Com palavras difíceis, né? Cheias de seres bonitos. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Jesus diz assim: em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Receberam o seu galardão. Apareceu, orou, né? É isso que você quer? Você quer ser visto pelo homem? Pronto, já viu. Tá bom? Então, não sejas como eles. É isso que está dizendo aqui. Então, não podemos orar, irmão, para aparecer, para dizer que nós sabemos orar, né? Com palavras difíceis, palavras, sabe? Tudo de Deus é simples. Deus veio para o simples. Como eu li no começo aqui, o Evangelho é simplicidade, né? Jesus foi simples, foi humilde, né? A oração também deve ser uma oração humilde, coração quebrantado diante de Deus. Deus vai nos ouvir, com certeza. E aí no verso 6 ele diz assim: mas tu quem? Os discípulos que estavam ali. Quando orares, entra no teu aposento, no lugar, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto. Ou seja, aqui está falando de uma oração particular com Deus. Entra num lugar particular, sozinho, né? Fecha lá a porta, se concentra na sua conversa com Deus. É uma intimidade com Deus, né? Entra lá dentro do quarto, do lugar reservado, e ora a Deus, vai buscar o Senhor, né?
em oração, vai conversar. Como você vai conversar com alguém íntimo seu, contar alguma coisa para alguém, você não vai procurar um lugar público, você vai procurar um lugar reservado, ter uma conversa íntima. Então você vai ter uma conversa íntima com Deus na oração. Ora, teu Pai que está em culto, teu Pai que vê secretamente te recompensará. Só você e Deus, né? A oração é você e Deus, tá certo? Ah, eu não posso orar na igreja, eu não posso orar... pode, mas aqui ele está tratando de uma oração sua com o Pai, uma intimidade com o Pai, né? Então aqui traz o verso 5, o verso 6 traz essa primeira instrução, né? Não ser como os hipócritas, mas orar, né, num lugar reservado, na intimidade com Deus, né? Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Gentios são aqueles que não eram judeus, né? Que pensam por... Nós somos gentios na carne, né? Não somos judeus. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Vãs repetições, orações muito extensas, né? E repetindo sempre a mesma coisa, sempre a mesma oração, né? Tem gente que ora a Deus, aí reza, né? Ou ora 10 vezes o Pai Nosso, né? A mesma coisa, vai repetindo aquilo, isso é vã, repetições, né? Como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Quanto mais eu falar aqui, quanto mais extensa, acho que Deus vai ouvir, né? Então ele começa a repetir aquelas orações extensamente, né? Não useis disso, não useis de vãs repetições. Instruções para nós de como é que nós devemos chegar a Deus em oração. Bíblia, está aqui, Mateus capítulo 6. Não vos assemelheis, pois, a eles, aos gentios, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedires. Antes de vos lhe pedirdes. Antes de nós falarmos, antes de nós pedir alguma coisa para Deus, Deus já conhece, já sabe tudo que nós vamos dizer. Antes que haja palavra, ainda que a palavra está aqui, ó, no nosso coração, no nosso entendimento, ainda não falamos, Deus já conhece, Deus já sabe. Deus conhece o profundo do nosso coração. Agora, observe que Pai, Deus Pai, Pai de todos, Deus não é Pai de todos. Deus criou tudo na terra, mas Pai, esse relacionamento de Pai e Filho, é só, como foi dito lá no começo, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele quem o Filho quiser o revelar. Então é preciso ter uma intimidade com Deus, para poder orar e Deus ouvir, certo? Se você não tiver uma intimidade com Deus, não adianta ficar orando, repetindo oração, que Deus não vai ouvir. Primeiro você tem que ter uma intimidade de Pai e Filho, né? Para que Deus possa ouvir a sua oração e atender o seu pedido, se estiver de acordo com a vontade dele, logicamente. 9 ele diz assim: portanto vós orareis assim. Aí ele vai falar a oração do Pai Nosso, a oração que o pessoal chama de Pai Nosso, e a oração que eles chamam de universal, oração dominical. Ele vai começar a falar aqui, o verso 9. Portanto vós orareis assim. É um modelo, irmão. Não é para pegar isso aqui e ficar repetindo essa oração. Porque ali em cima vocês já viram que não useis de vãs repetições, ficar repetindo as mesmas palavras, longamente. Mas é um modelo de que Jesus ensina. Observe que ele está ensinando os seus discípulos a orar. É um ensinamento. Então ele está colocando aqui uma oração modelo. É assim que vocês vão orar, dessa forma. Mas você não precisa, se você quiser, tudo bem, pode repetir essas palavras, mas não precisa estar repetindo exatamente. Você tem que entender o que Jesus está ensinando aqui, para você usar palavras suas, na intimidade sua com Deus, baseada nisso aqui, que está aqui, no que Jesus está ensinando. Aí ele começa, Pai Nosso, Pai Nosso. Então, está dirigindo a Deus. Veja que a oração é dirigida sempre a Deus. Começa assim, Pai Nosso. É para quem está sendo dirigida a oração. Tem que orar a Deus. Não adianta orar para Antônio, para João, para Bastião, para Maria. É oração a Deus. Tá certo? Pai Nosso. Tá bom?
que estás no céu. Ora, onde está Deus? Está nos altos céus, no lugar sublime, no lugar altíssimo, no lugar inacessível, onde ninguém foi e nem pode ir. Né? Nenhum ser humano foi lá, e aonde está Deus, né? Não é nesse céu aqui que nós estamos vendo, não. É o terceiro céu, é lá na morada do Altíssimo, um lugar inacessível. Né? Lá está o trono de Deus, né? De lá ele enxerga toda a terra, tudo está, né, debaixo do olhar de Deus, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Santo é o teu nome. O nome de Deus, irmãos, é santo. Né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Muitas vezes queremos brincar com o nome de Deus. Eu às vezes escuto, até eu mesmo fazia isso quando não conhecia o Senhor, fazendo piadinhas com o nome de Jesus, com o nome de Deus, usando o nome de Deus para qualquer coisa, né? De uma forma às vezes até sem, né, uma forma vã. O nome de Deus é santo e ele tem zelo pelo seu nome. Né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O mandamento, né? É um dos mandamentos que Deus deixou. Não tomareis o nome do Senhor teu Deus em vão. Certo? Então, santificado seja o teu nome. Que o teu nome seja santo. Né? Que através de mim o teu nome seja santificado. Né? Através das minhas atitudes, através da minha palavra, através do meu jeito, santificado seja o teu nome. Então essas palavras aqui estão exaltando o nome de Deus, né? Reconhecendo o Altíssimo, Senhor dos céus e da terra. Verso 10, venha o teu reino. Deus, existe o reino de Deus e o reino de Deus ele não vai ser estabelecido, ele já está estabelecido. Né? Nem todos fazem parte do reino de Deus, porque só fazem parte do reino de Deus por Cristo Jesus, porque tem fé em Cristo Jesus. Se você não tem, o seu reino, você pertence ao reino da terra, reino dos homens, que vai perecer, que vai acabar. Mas o reino de Deus ele é eterno, ele já existe desde a eternidade, sempre vai existir, sempre existiu, já está estabelecido. Mas por que diz aqui, venha o teu reino? Quer dizer, teu reino verdadeiramente esteja sobre nós, que nós possamos ser participantes do teu reino, obedientes a ti, né, para sermos participantes do teu reino sobre as nossas vidas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus sempre vai prevalecer e deve prevalecer sobre as nossas vidas. Né? O Senhor Jesus, próximo a ser crucificado e morto, ele orou, Deus, Senhor Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, seja a tua. Né? Então nós devemos procurar sempre fazer a vontade de Deus. Por quê? Não a nossa. Porque muitas vezes a nossa, ela é uma vontade, a nossa vontade não está de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Né? A vontade de Deus para as nossas vidas é sempre nos levar à salvação, nos levar à eternidade. Né? Então, às vezes nós queremos coisas que Deus, né, ainda nós não vemos que é prejudicial a nós, mas Deus já vê. Então nós devemos sempre procurar fazer e estar dentro da vontade de Deus, porque Deus já está lá na frente. Deus já sabe o que nós pedimos, Deus já sabe o que vai acontecer, a consequência daquilo que vai ter. Seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é feita no céu e na terra. Deus é soberano e ele vai fazer a sua vontade. Né? E a vontade no céu, tudo está de acordo com a vontade de Deus. Que seja assim também na terra. Né? E aí no verso 11 ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão nosso, quer dizer, o nosso sustento. Né? O nosso sustento cotidiano de todo dia. O pão nosso de cada dia. Todo dia, né, nós devemos, Deus que nos sustenta, Deus que dá o alimento, a vestimenta, as coisas necessárias. A partir do momento que nós buscarmos o reino de Deus, as coisas necessárias nos serão acrescentadas. O Senhor Jesus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Né? As demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas? As coisas necessárias. Então, o pão nosso de cada dia, as coisas necessárias, as vestimentas,
o alimento, a moradia, as coisas que são necessárias para o nosso viver. Nos dê, né, hoje, cada dia nos dá hoje. Entendeu? Por isso que a oração tem que ser diária, né? Jesus diz assim, não se preocupe com o dia de amanhã, né? Basta cada dia o seu mal, se preocupe com o dia de hoje. Então oramos a Deus todos os dias, pedindo que o Senhor nos sustente naquele dia, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, pedindo perdão a Deus, né, por aquilo que nós ofendemos a Deus, os nossos pecados é uma dívida que nós temos para com Deus, né? Essa dívida é dívida de pecado, né? Quando desobedecemos a Deus, quando infringimos a lei de Deus, desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que não agrada a Deus, nós aumentamos a nossa dívida para com Ele. E aqui, na oração, é um momento que nós podemos pedir perdão, né, das nossas dívidas. Mas observe que tem uma condição, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, ora, o Senhor nos perdoe, Deus, conforme nós perdoamos os nossos devedores. Então, conforme nós perdoamos aquele que deve para nós também vamos ser perdoados, Deus vai nos perdoar. E depois da oração ele vai tratar desse assunto a respeito do perdão. O perdão é muito importante, viu, irmão? Sem perdão, se nós não perdoarmos aqui na terra, Deus nos perdoa. Tá certo? E o verso 13. E não nos induzas à tentação, não nos deixe cair na tentação, não nos permita que nós caiamos nas tentações, né? Ser tentado, irmãos, não é pecado. Todos nós somos tentados. Jesus foi tentado por Satanás. O pecado é você cair na tentação, você, né, sucumbir às tentações, né, que certamente vêm sobre nós todos os dias, né? Nosso inimigo, o pecado, o diabo, o mundo, né, que são inimigos nossos, né, eles nos tentam de várias formas. E aqui, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Livrar-nos do mal, né? Que mal? Do pecado, da maldade, da iniquidade, das coisas, né, dos males que vêm, que nós estamos sujeitos aqui neste mundo. E aí ele termina assim, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Ou seja, assim seja. Amém, assim seja. Né? Mostrando aqui no final que o reino, o poder e a glória é de Deus. Só Deus. Então começa a oração falando com Deus e termina concluindo que Deus tem todo o poder, o reino e a glória para sempre, toda a eternidade. Amém. E termina a oração, né? E Jesus termina. Mas aí no verso 14 e o verso 15 ele traz um assunto a respeito do perdão, que eu falei lá que é importante, né? E ele fala assim, 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se eu perdoar aos homens aquele que me ofende, meu Pai, Deus, perdoará a nós. Aí o verso 15 diz assim, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E aí termina falando a respeito da oração, do perdão aqui, que o perdão está incluído lá na oração. E do 16 em diante ele vai começar a falar do jejum. A respeito do jejum, que não é o nosso assunto aqui, nós não vamos entrar. Então aqui está bem claro a forma do verso 5, não é? Do capítulo 6 até o verso 15, falando a respeito da oração, da necessidade do perdão. Nós precisamos ser perdoados, né, por Deus. E para ser perdoado por Deus, nós devemos perdoar, né, aqueles que nos ofendem. E é isso que eu queria deixar aqui, né, com essa palavra, né, a respeito da oração. É fácil orar? Não é fácil, não. Né? É uma guerra. Toda vez que nós entramos em oração a Deus, muitas vezes está orando, é um telefone que toca, é alguém que chega, muitas vezes o cansaço, o sono, né, vem sobre as nossas vidas e aí atrapalha a nossa oração. Mas é porque a oração nós não chegamos a Deus, nós estamos conversando com Deus, falando com Deus, pedindo perdão a Deus, pedindo sustento, né,
E toda vez que nós temos, né, estamos em oração, é uma guerra, uma luta, né, o inimigo muitas vezes não quer que a gente ore, né, mas se nós orarmos conforme, com esse entendimento que Jesus deu aqui e ensinou, observe que os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Né? E aí Jesus aqui, né, traz esse ensinamento para nós. Certo? Mais uma palavra a respeito da oração. Né? É importante nós estarmos orando, buscando a Deus em oração, assim como é importante nós estarmos meditando na palavra. Tá certo? Essa é a mensagem que eu quero colocar aqui, terminando já. E deixar uma palavra final aqui, voltando lá onde nós começamos, em Mateus 11, né? Falando a respeito da revelação do Evangelho, das coisas de Deus. Nós fomos até o verso 27, né? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho o quiser revelar. E aí no 28 ao 30 é um convite, né, que Jesus deixa aqui, e eu quero deixar para vocês aí que estão ouvindo o convite que o Senhor faz a todos. Né? Ele diz assim no verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, de Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, para as vossas vidas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você aí, meu amigo, está cansado, oprimido com as coisas dessa vida, com os problemas dessa vida, né, vem para Jesus. Jesus fala aqui, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus, é Deus que nos alivia os nossos fardos, as nossas preocupações, situações difíceis que vêm sobre a nossa vida. Mas nós precisamos ir a Jesus, buscar o Senhor, né? Confessar o seu nome, confessar Jesus como seu Salvador e Senhor, crer no Evangelho, na palavra de salvação, né? Ter um relacionamento íntimo com o Senhor nosso Deus, por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo em nós. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Aprendei de mim, Jesus dizendo. Jesus é manso e humilde de coração. Como é que Jesus nos ensina hoje? Através da palavra e da revelação do Espírito Santo, né? Em nós. Nós vamos aprendendo as coisas de Deus, as coisas de Jesus. E ele diz aqui, e aprendei de mim. Jesus é manso, é humilde de coração. A humildade não está no exterior, irmão. A humildade está no coração. Dentro do nosso coração é que nós temos que ser humildes. Jesus era humilde, a humildade estava no coração dele. Nós também devemos ter a humildade guardada em nosso coração. E encontrareis descanso para vossas almas. É o Senhor que nos faz descansar em meio às tribulações, às aflições dessa vida. Ele faz isso comigo, com você hoje. Né? Eu recebi, né, essa graça, essa misericórdia de Deus sobre a minha vida, essa revelação que o Senhor me deu, né, das coisas de Deus, por meio da fé em Cristo, e Ele está fazendo esse convite para você hoje, deixando aqui no final dessa mensagem. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Você que ainda não conhece o Senhor, vem para Jesus, né? Aceita esse convite, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Vem para Jesus, né? Aceita-se o Evangelho, recebe o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor de sua vida, deixa o pecado, arrepende da vida de pecado, da idolatria, tudo aquilo que de outros nomes, né? Pessoas oram para outros nomes, são orações vãs, né? Que Deus não atende, não ouve. Deus ouve somente a oração quando nós chegamos a Ele. Oração dirigida a Deus, Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus. Né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho quiser revelar. Minha oração a Deus, em nome de Jesus, é que o Filho revele a você o Evangelho. Revele a você a salvação, revele a você a palavra da salvação. Revele a você Cristo Jesus, o Senhor nosso Deus. Amém?
essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus.